Essa semana, a Manuela Dávila, comentando sobre a Ana Hickman, que apanhava do marido, apesar de ser rica, disse que isso prova que o Brasil é o país mais machista do mundo. Oh, certo. O Brasil, eu acho que a conclusão se impõe. É o país mais horrível que tem. Tem que acabar com isso aqui, entregar tudo para os índios, uma parte para os índios, outra parte para os norte-americanos, uma parte para os alemães. Isso aqui é uma porcaria mesmo. É o mais machista, mais racista, mais tudo. O país, hein? Não é que é a burguesia. O país inteiro. O pessoal fala que o Brasil é o pior país do mundo, mas todo mundo se muda para cá. Impressionante. Japonês, libanês, sírio, toda a comunidade aí, vem tudo para cá. Segundo, eu queria perguntar o seguinte. Nessa questão do hidrogênio verde, uma dúvida me veio. Porque existem outras maneiras de se fabricar hidrogênio que não com eletricidade, que envolvem a queima de combustíveis fósseis. É o chamado hidrogênio cinza. Tem o cinza, o azul e o verde. O cinza é o que polui, de fato, que é feito com queima de combustível fóssil. O azul, se eu não me engano, é feito com queima de outros materiais que não são poluentes, mas não são sustentáveis, né, porque uma hora acabaria. E o azul é mais complicado. E o verde é esse problema circular, de você produzir hidrogênio através de eletricidade usando energia de fontes renováveis. O azul é produzindo com eletricidade a partir de energia de fontes não renováveis. Mas a questão que me veio é a seguinte: considerando que há esses três tipos, né, e a Europa teria condição de produzir hidrogênio cinza, por que eles insistem em produzir hidrogênio verde? Porque a única coisa que tem de vantagem é o fato de que eles teriam um saldo positivo ecologicamente falando. E eu vejo muito que assim, o imperialismo ele nessa crise com a Rússia ele ficou embarreirado nessa coisa da ecologia, né? Tanto que quando começou os embargos na Rússia, eles cortaram um monte de árvore, fizeram um monte de carvão e foda-se. Mas assim, você vê que eles insistem nisso, mesmo isso prejudicando eles. Aí eu queria entender por que há essa insistência, se isso é um problema que eles têm essa preocupação efetivamente, se sei lá, se eles acham que isso aí vai levar à ruína deles, sei lá. Se é uma preocupação em manter a campanha ecológica, é claro que eles não se importam de fato com isso daí. Então, sim, fica essa dúvida. Por que eles insistem tanto nisso daí? Isso daí é simples o que está acontecendo. O capitalismo desenvolvido, ele tem uma dependência. Ele não é uma dependência, ele está baseado no consumo de petróleo. Não tem jeito. É uma matéria-prima muito fundamental. Não tem como substituir isso daí. Mas aí aparece o seguinte problema, que é o problema que tem a ver também com toda a crise da Palestina. O petróleo, né, está na mão de países que não têm, que eles estão perdendo o controle. Países árabes, o Irã, a Rússia. Então a situação está ficando cada vez mais complicada, porque eles ficam na dependência desses países. Isso aí pode levar a um estrangulamento total do imperialismo. Todo esse negócio da transição energética e tudo mais é uma tentativa de se livrar, ainda que parcialmente, desse problema. Porque numa reviravolta da situação política, o pessoal corta o tubo aí deles. E eles vão perder a guerra sem que ninguém dispare um tiro, só de impedir o pessoal de consumir o petróleo. A situação é muito, muito ruim para eles, muito dramática. Então, esse é o problema, né? Todo esse negócio ecológico, o ano mais quente de toda a história da humanidade, o mundo vai acabar amanhã, etc. e tal, é para forçar, né, uma série de soluções parciais nos países imperialistas em relação à questão do petróleo. Acabar completamente com o consumo de petróleo não vão acabar. Eles querem diminuir.
diminuir de maneira que eles consigam, por um período, administrar a situação, até que a situação se resolva. Agora, para solucionar essa situação, você precisaria ocupar os países árabes, a Venezuela. É meio inviável, né, fazer isso daí. Então, enquanto o pessoal está aí na maior loucura de que o mundo vai acabar amanhã, você viu a campanha que fizeram esse ano aqui, né, do negócio do calor? É obviamente uma campanha ideológica. Por exemplo, o pessoal está atribuindo aí as enchentes no Rio Grande do Sul ao aquecimento global, como se a gente morasse em outro país, pô. Enchente no Brasil é a coisa mais comum do mundo. Eu estou surpreso que não teve muita enchente em São Paulo. Não sei o que aconteceu aí. Mas enchente aqui é... São Paulo já teve ano aqui que a cidade, metade da cidade ficava debaixo d'água. Agora, nossa, no Rio Grande do Sul, a enchente, como se nunca tivesse acontecido. O país não tem infraestrutura para ter tempestades muito prolongadas e tal. Toda vez que você tem uma chuva forte, em qualquer lugar do Brasil, você vai ter enchente. É um problema de falta de obras para o escoamento da água, né? O Brasil é um país de chuvas fortes. A quantidade de água que cai em São Paulo aqui numa chuva dessa é muito grande. Se você não tiver um bom escoamento dessa água, a cidade vira uma cidade submarina mesmo. E o pessoal não faz nem ideia de como é isso aqui. Você vê que a propaganda, ela inclusive desfaz a experiência da pessoa numa série de coisas, né? Eu me lembro que uma vez eu estava de carro, caiu uma chuva fortíssima. E eu estava descendo, assim, num lugar que era uma espécie de ia criar um bolsão, né? Estava descendo tranquilamente, de repente, assim, coisa de segundos, a água começou a subir, engoliu o carro que estava na parte mais baixa, daí eu dei marcha ré, entrei para a direita para ficar no alto. Segundos. O negócio encheu de água, cobriu vários carros. Agora vamos falar que é aquecimento global, isso daí? Então, quer dizer, o aquecimento global, esse negócio todo, a transição energética, é uma política para... Em última instância, tem a ver com a sobrevivência do capitalismo. Eles estão com a corda no pescoço. E a gente vê, né? Os países produtores de petróleo, a OPEP, agora já incorporou a Rússia, né? Tem essa OPEP+, que o Brasil entrou. Isso daí está, digamos assim, qual que é o jogo? O jogo é o seguinte, em algum momento, esses 20 países aí vão se reunir e falar, não vamos permitir isso daqui. Eles já sabem que isso aí está para acontecer. E eles estão de cabelo em pé, o imperialismo norte-americano, europeu, principalmente o europeu, né? Porque o norte-americano tem bastante petróleo nos Estados Unidos, mas o europeu não tem. Então, é mais um sinal da completa decadência do imperialismo, né?